Finalmente trazendo mais um vídeo da história onde todos se encolheram. E essa história aqui já tem 1 hora de vídeo no canal. Então eu vou fazer um breve resumo de tudo que aconteceu até agora e também vou deixar a playlist dessa série aí no card, que tá no canto direito superior da tela. Mas enfim, até agora o que aconteceu foi o seguinte. A Mina, e sim, Mina é o nome da guria aí. Essa garota, ela escreveu um livro que veio a se tornar realidade. Um livro onde todos encolhem e recebem um superpoder em troca. E o irmão dessa garota, que é o protagonista, do nada começou a encolher enquanto estava numa lojinha e ganhou uma habilidade chamada Barreira. Então, lá dentro, ele teve que enfrentar rato, gato, aspirador, traições e até mesmo uma porta giratória para conseguir sair de lá vivo. E também foi nessa porta giratória onde nós nos despedimos do Sr. Jeong. Mas enfim, ao menos o protagonista conseguiu um companheiro, e após saírem dessa lojinha, eles foram em busca da irmã do protagonista. Eles se juntaram a um grupo, mas o prefeito que comandava o grupo era um bosta. Então, seguiram sozinhos e encontraram essa menina aqui, a Kiara, que encolheu dentro do carro e viu seu pai assim. Essa cena foi triste. Os três tinham ótimos poderes, então conseguiram se virar muito bem, até que encontraram um prefeito bosta de antes e decidiram formar um grupo. Só que eles tiveram que lutar contra um enxame de formigas, e nessa hora o prefeito fugiu sem nem ajudar. E os três conseguiram vencer, e depois a Kiara pegou o prefeito bosta e fez ele pedir desculpas. No entanto, um tempo depois a Kiara perde um braço enquanto lutava, e o protagonista deixa ela com seu João num pilar de luz, que é tipo uma zona segura. E ele segue para encontrar sua irmã junto desse cara aí, que é o Sr. Kim. Eles salvam uma criança de uns pássaros e descobrem que o protagonista era o Messias Salvador da humanidade. Só na cabeça desses caras aí, né? Ou não, né? Ou não. Então, o protagonista vai encontrar sua irmã, enquanto o Sr. Kim vai levar aquelas pessoas pro pilar de luz. Só que na casa do protagonista havia um gigante que trancou a irmã dele numa jaula, e por isso eles acabam tendo que lutar. E quanto maior o tamanho, maior a queda. E após isso, ele finalmente pôde abraçar sua irmã. E então, o protagonista desmaia e levam ele pro pilar de luz, onde ele acorda e encontra o administrador de todo esse sistema que tá aparecendo para as pessoas, ou seja, o causador do encolhimento de todo mundo. Mas esse administrador, Charles, não quer muito papo e manda o protagonista para a próxima fase. E é aqui que estamos agora, né? O protagonista abre seus olhos enquanto ouve chamados de sua irmã, a Mina, que o ajuda a se levantar. Então o protagonista já encontra seu companheiro, o Sr. Kim, que já chega dizendo que tá em forma como um violino. Enfim, o protagonista Baekhyun pergunta onde eles estão agora. No entanto, ninguém sabe. E nessa hora aparece uma tela com o administrador Charles. Uma não, várias telas. E o Charles anuncia que agora sim vai começar a fase 2. E o Sr. Kim também fica muito bravo, porque o Charles também chamou ele de senhor, apesar do Charles parecer ser igualmente velho. E não adianta, o Sr. Kim odeia ser chamado de senhor, ele só não quer parecer um velho mesmo. Mas o cara tá acabado, pô, quem é que vai dar 36 anos pra esse cara aqui? Enfim, voltando ao Charles, ele anuncia o objetivo da segunda fase, que se resume a chegar novamente no pilar de luz dentro de um prazo determinado. Só que dessa vez, todos têm pontos e precisam manter ao menos um ponto para conseguir sobreviver, e todos perderão 1 ponto por hora. E para conseguir pontos é simples, é só finalizar outros seres vivos. O Charles ensina todos ali a verem suas informações de personagem e qual a classificação de seu trabalho, ou seja, sua classe. Então, ele diz que quanto mais estrelas, mais forte você é, e o máximo de estrelas que um trabalho pode ter é 4. E se uma pessoa finalizar alguém com mais estrelas, então essa pessoa receberia o trabalho com maiores estrelas da vítima. Ou seja, se alguém conseguir mandar o protagonista jogar no Vasco, essa pessoa pegaria o trabalho e as estrelas dele, que é Príncipe, um trabalho de 4 estrelas. O Charles acrescenta que uma pessoa com 1 estrela pode aprender somente uma habilidade, enquanto uma pessoa com 4 estrelas pode aprender 4 habilidades. O Sr. Kim até se espanta, porque parece que querem que as pessoas lutem entre si. E o Charles só diz que se os pontos chegarem a 0, a pessoa... 5. O sistema o interrompe com a 4. contagem de inicialização da fase. 3. Todos ficam nervosos. 2. E agora sim, começou. Ouve-se gritos de dor. É um homem que está agindo de maneira estranha. E esse homem não tem nenhum ponto. Portanto... Agora já sabemos o que acontece se alguém chegar a 0 pontos. Isso assusta o nosso protagonista, no entanto, o Charles acha isso emocionante. E isso causa uma enorme repulsa do protagonista. E bom, nessa fase eles devem chegar ao castelo. E o castelo é aquele lá, ó. O pilar de luz tá logo ali no castelo. E dito isso, o Charles se despede e...
Nessa hora, a Mina se sente muito culpada por ter escrito essa história. Então, o Baekhyun a reconforta e o Sr. Kim também a tranquiliza, dizendo que ele é fortão e que vai proteger todos. A Mina diz que gosta do Sr. Kim porque ele fala tudo o que ele pensa, e isso fica um pouco confuso. Então, ela explica que a habilidade dela é ler pensamentos. O Sr. Kim já fica preocupado que seus pensamentos estão sendo vazados, e a Mina diz que ela poderia dizer o que ele está pensando mesmo sem ter essa habilidade. Ouve-se mais gritos, e a cena vista é essa aqui, ó. Um ruivo com 2 pontos, finalizando um cara com 15 pontos. E ele realmente faz isso. E quando ele olha ao redor, é isso que ele vê. Muitos pontos. Por isso, ele decide pregar todos esses pontos para ele. Mas, bom, quero ver ele passar pelo Sr. Kim. O Sr. Kim já se prepara, e então os punhos se chocam. No entanto, o Ruivo é quem leva a pior e acaba fugindo dali. O Sr. Kim diz que precisam ficar em alerta a todo tempo, pois essa fase será mais difícil que a outra, pois agora seus inimigos são pessoas, e acrescenta que devem partir logo dali. Eles discutem a opção de pegar o teleférico, mas no fim, decidem que vão ir andando mesmo. Próximo dali, tá também a criança Yeon-soo, toda feliz. Ele finalmente encontrou seu pai, e a mãe do Yeon-soo até chora de alívio ao ver seu marido. Seu nome é Jin Seok, mas para facilitar eu vou chamar ele de Jian. E o Jian tranquiliza sua esposa e seu filho, dizendo que agora ele tá aqui e que tudo ficará bem. Apesar dessa fala, é mostrado que ele só tem mais 3 horas de vida. O Jian e sua esposa conversam e dizem que não encontraram seus pais até agora. E o Yeon-soo diz que precisam encontrar o irmãozão dele. Então seu pai questiona, irmãozão? E sim, o irmãozão é o Baekhyun, o nosso protagonista, que pode ajudar o Yeon-soo a achar seus avós. Dito isso, o Yeon-soo também pede pro seu pai acordar aquelas pessoas ali. E o seu pai fica espantado, pois seu filho tá pedindo para ele acordar pessoas que já estão... Bom, isso é porque o Yeon-soo sabe que a habilidade do seu pai é necromancia e permite que ele controle cadáveres. De longe, quem tá ali é a Sra. Choi, que fica incomodada enquanto olha o grupo da criança Yeon-soo, e ela tem uma porrada de seguranças ali com ela. A Sra. Choi, que tem a habilidade de ver o futuro, até avisa um dos seus seguranças que ele vai viver uma vida longa, desde que fique longe de pássaros, mas que ela vai avisar quando esse pássaro chegar. Ela olha pro Yeon-soo enquanto pensa que ele vai salvá-la no futuro, pois ela tem... Os seguranças ficam preocupados e a Sra. Choi conclui seu pensamento, dizendo mentalmente que ela tem câncer e que quando o jovem Yeon-soo conseguir levar sua cura para o nível 3, ele vai conseguir curar totalmente até mesmo ela. Voltando ao grupo do protagonista, eles estão ali comendo um saco de chips que parece que vai durar a vida toda. O Sr. Kim olha os pontos restantes dos 2 irmãos e se preocupa com a possibilidade de não conseguirem chegar no pilar de luz só com esses pontos. E obviamente a Mina tá lendo a mente dele. Um tempinho depois, eles seguem em caminho, e só para você ter uma noção sobre a pontuação, um sapo só vale 1 ponto, enquanto os pequenos insetos não valem nem meio ponto. O grupo até pensa que é perca de tempo ir atrás de um sapo só por 1 ponto. E olhando pro lado, o Baekhyun vê 2 caras que estão com muitos pontos. Ele até fica com inveja daqueles caras, até que algo cai do céu e acerta aquele cara. E não para por aí, é como se estivesse chovendo granadas. Mas isso tudo é só chuva. O nosso trio começa a correr em direção à floresta, enquanto torcem para não ser atingidos pela chuva. Mas a Mina teve muito azar. No entanto, o Baekhyun reagiu rapidamente e conseguiu a proteger daquela gota mortal. Então, eles se abrigam embaixo de pequenas plantas. Essa chuva não parece tão amedrontadora vendo assim, mas de perto ela é realmente assustadora, pois nem todo mundo teve a mesma sorte que o nosso grupo, que tá protegido da chuva. Um tempo depois da chuva passar e um sol com céu limpo cobrir toda a visão, o nosso grupo volta a se mover. Aliás, e essa aí é a quantidade de pontos que cada um deles tem, lembrando que diminui 1 ponto por hora, e quem ficar sem nenhum ponto vai de base, né? O nosso trio ouve um pedido de socorro, vem de um cara que tá preso embaixo de uma pedra. Ele tá implorando por ajuda, e o Sr. Kim não acha que tenha como salvar esse cara. Já a Mina começa a chorar, e quando o Baekhyun questiona o porquê dela estar chorando, ela diz que era amiga de um desses caras ali. Mas os 2 caras brigaram por causa de pontos, e no meio da briga uma pedra rolou e esmagou os 2. Bom, o Baekhyun tenta tirar a pedra dali, e realmente consegue. E feito isso, o protagonista diz que é só isso que ele pode fazer pelo galego, mas que torce para que o galego consiga sobreviver. E enquanto chora, o galego diz que se caso ele sobreviva, com certeza vai retribuir essa gentileza ao Baekhyun. E dito isso, eles partem dali.
Ainda mais tarde, o galego ouve muitos barulhos perto dali, pois tem uma multidão se aproximando dele, uma multidão de cadáveres que estão carregando a família do jovem Yonso. E o nosso pequenino diz que precisa salvar o moço galego, pois ele viu o moço galego que fica invisível em suas visões do futuro. O galego até questiona como Yonso sabe que a habilidade dele é ficar invisível, mas Yonso não responde. Ele só pula o moço invisível logo. Nem mesmo o galego consegue acreditar que agora ele consegue até mesmo ficar de pé. E ele até chora de felicidade enquanto agradece o jovem Yonso. O Jian até se gaba dizendo que a habilidade do seu filho é muito apelona. E bom, eles se despedem do galego com a habilidade de invisibilidade. E olha só, mas que fofinho. Próximo dali tem um pouco de água no chão, mas que de perto se torna isso aqui, ó. Um fluxo de água com uma corrente capaz de levar qualquer um. O nosso grupo até se questiona se deveria ter ido pelo teleférico. Felizmente, tem uma trilha próxima dali e é por lá que eles vão. No meio da trilha, dá até pra ver vários insetos por aqui e por ali. Mas o Baek-Ryun acaba lembrando que tinha que salvar a família da Kiara. Então, ele questiona o Sr. Kim se o Sr. Kim foi até a casa da Kiara. E o Sr. Kim fica meio sem resposta, então o Baek-Ryun insiste na pergunta. E o Sr. Kim revela que ele foi sim até a casa da Kiara e que todos já estavam... Infelizmente. O Sr. Kim até se desculpa e o Baek-Ryun se sente culpado. Afinal, ele prometeu para Kiara que salvaria a família dela. Falando nela, ele decide procurar por ela no minimapa e ele encontra. Ela está no teleférico. E nesse teleférico tem muita gente lá. Até mesmo seu João, que tá ajudando os outros com sua habilidade de gigantificação. Inclusive, a Kiara tá lá também e até tá com os 2 braços. Tem umas pessoinhas na sala de controle que ativam o teleférico e tal. Então o teleférico fecha as portas e começa a se mover. A Kiara e o seu João estão ali dentro e a Kiara não parece estar muito bem. Isso porque, quando ela encontrou o administrador Charles, ela perguntou sobre sua mãe e seu irmão. Então o Charles mostrou que seu irmão e sua mãe já tinham ido de base. A Kiara ficou horrorizada e o Charles, completamente sem noção, disse que ao menos ela não precisa avisar seu pai, já que ela já viu como seu pai terminou. E foi isso que deixou a Kiara assim. É mostrado que ela tem 171 pontos pra cacete, e isso atrai a atenção de um cara que diz que ela conseguiu todos esses pontos eliminando outras pessoas. E o cara até pergunta se os pais dela sabem que ela tá fazendo isso. E obviamente a Kiara fica full pistola. Então o cara lhe diz que vai pegar todos os pontos dela pra ele, e já usou sua habilidade que deixa seu corpo elástico e seu braço quase alcança ela. No entanto, o seu João impede o carinha ali, que logo se desculpa e diz que foi só uma brincadeira. Então ele continua perguntando como ela conseguiu todos esses pontos e também qual é a habilidade dela. E ela só manda ele vazar. O cara até começa a xingar ela e o seu João diz pra ele parar agora mesmo. No entanto, o cara continua e até ofende os pais da Kiara, os pais que ela acabou de perder. E isso deixa ela enfurecida. Com isso, o cara já cai no chão, mas não para por aí. A Kiara torce a perna daquele cara, ele agoniza de dor no chão enquanto se faz de vítima. E o seu João tenta impedir a Kiara, mas ela diz que vai eliminar aquele desgraçado agora mesmo. A multidão começa a falar que a Kiara atacou aquele cara do nada, e até mesmo falam que ela é assustadora e é a culpada por esse incidente. E olha só quem tá no meio daquela multidão, o prefeito Haosuke, aquele corrupto manipulador que apanhou da Kiara. Ele tá morrendo de medo da Kiara, mas os capangas deles dizem que vão dar um jeito naquela menina, pois ela tem que estar sob o controle do prefeito. Já o prefeito Haosuke tá morrendo de medo. E os seus subordinados decidem ir para cima da Kiara agora mesmo, por mais que o prefeito diga para eles não fazerem isso. Eles chegam lá e já se preparam para lutar. E, bom, a Kiara também. Então, um tremor começa no teleférico. E isso não é a habilidade da Kiara, mas sim um fio do teleférico que está arrebentando. No meio de toda aquela confusão, a Kiara diz que com seu poder ela só pode salvar uma pessoa. Diz isso enquanto quebra o vidro e arremessa o seu João, que fica preocupado com os outros, mas eles escapam dali sozinhos. E quando o fio do teleférico se rompe completamente, todos que estavam lá dentro acabam... O seu João ficou horrorizado com aquilo, já a Kiara diz que era impossível salvar todos, então ela vai sempre focar em salvar quem é próximo dela. O Baek-Ryun grita isso enquanto mostra uma aparência assustada e corre para vomitar. O Sr. Kim questiona o que aconteceu, e o Baek-Ryun, ainda muito assustado, diz que o teleférico caiu. E também que muitas pessoas foram de base, e acrescenta que ao menos o seu João e a Kiara conseguiram sair de lá vivos, e até presume que conseguiram sair de lá voando com a habilidade da Kiara. O Baek-Ryun questiona se ela não poderia ter salvo mais ninguém, enquanto o Sr. Kim diz que já deve ter sido muito difícil salvar somente seu João, que dirá salvar mais pessoas,
Já a Mina não tem nada a dizer. E do nada surge um esquilo atrás da Mina, e que parece estar muito furioso. O nosso trio fica muito surpreso com a aparição súbita daquele esquilo, e o animal ataca a Mina, que felizmente é defendida pela barreira do protagonista, que faz o esquilo recuar. O Baek-hyun desfaz a barreira, e então o esquilo começa a ir atrás da Mina. O protagonista sabe que não vai conseguir defender sua irmã para sempre, então ele decide fazer isso com sua barreira, e ataca o esquilo. E o resultado disso, você já deve ter imaginado qual foi. O esquilo vai direto pro chão. Com isso, o Sr. Kim fica impressionado e até elogia o protagonista, já que o Baek-hyun acabou de receber 4 pontos pela eliminação do esquilo. Não é muito, mas pelo menos ninguém se feriu. Já anoiteceu e o nosso grupo tá descansando ao redor de uma árvore. Quer dizer, quem tá descansando é o Sr. Kim, né? Porque ele ronca tanto que ninguém mais além dele consegue dormir. O Baek-hyun tá fazendo uma cara que a Mina já conhece. É a cara de quando ele quer perguntar algo a ela. E ela diz que ele pode perguntar o que quiser. E bom, ele pergunta quando foi que ela descobriu que tudo isso iria acontecer. E ela diz que foi na época depois daquele acidente de carro. Ela sinceramente já havia desistido da sua vida, e naquela hora uma mensagem do sistema apareceu para ela. Ela até achou que já estava delirando, mas então algo aconteceu. Ela recebeu visões do que aconteceria com o mundo, igual aconteceu com o boss do primeiro compilado. Enfim, alguns meses depois ela milagrosamente se recuperou do acidente e foi para casa. E dentro de casa, aquela pessoa não parava de falar com ela. Baek-hyun a questiona quem é aquela pessoa. E a Mina diz que eram sussurros de alguém, que pedia constantemente para ela deixar todos saberem o que ela viu, com a condição de que ela não diga nada pessoalmente. Em resumo, ela precisava avisar todos que o perigo estava vindo, mas deveria fazer isso anonimamente. Ainda assim, ela diz que tudo o que está acontecendo agora não segue o roteiro que ela criou. É quase como se ela tivesse sido usada somente para avisar que todos encolheriam e nada mais. Mas ela e o seu irmão têm as mesmas habilidades que ela escreveu em sua história. O Baek-hyun até pergunta por que ela iria querer ler os pensamentos dos outros, e nessa hora a Mina revela algo do dia do acidente. Naquele dia, ela definitivamente viu que o motorista do caminhão bateu o veículo propositalmente. Ela leu malícia na mente dele. O dia amanhece e o Sr. Kim é o primeiro a acordar, mas também não deixou ninguém dormir com tanto que roncava. Ele olha para Mina e para o Baek-hyun e acaba demonstrando preocupação, pois ele não acha que conseguirão chegar no pilar de luz antes dos pontos acabarem se continuarem nesse ritmo. Depois dos outros se levantarem, o Sr. Kim convence eles a irem caçar um pouco. Eles caçam e caçam ainda mais, e comparado à época em que eles não venciam nem um rato, agora eles já são profissionais, pô. Os dois ficam bem cansados, menos a Mina, que não ajuda em bosta nenhuma, né? O Sr. Kim e também o Baek-hyun pensam que não vale a pena ficar caçando tanto por apenas alguns pontos. E o Baek-hyun até pensa que naquela hora eles deveriam ter finalizado o galego, e que era pra Mina ter finalizado ele, pra ganhar alguns pontos. E se os pontos dela chegar perto do zero, mesmo se ele tiver que se sacrificar, ele vai... A Mina deu um tapão na cara do Baek-hyun, pois ela leu todos os pensamentos dele falando sobre se sacrificar por ela. Ela começa a bater nele e então o Sr. Kim pergunta o que houve, e ela diz que o Baek-hyun estava pensando em fazer ela finalizar ele. E o Baek-hyun não acha que isso seja errado. Já a Mina discorda completamente, pois como ela finalizaria seu próprio irmão? Já o Sr. Kim respira fundo e diz que às vezes o Baek-hyun pensa igual um doido. E bom, o Sr. Kim sugere que eles lutem contra um animal maior, tipo um gato, por exemplo. E nessa hora, quase como se tivesse ouvido o chamado do Sr. Kim, algo que estava à espreita decide aparecer. Algo assustador. Um enorme gato negro que parece nem sequer ter vida em seus olhos. O Baek-hyun se prepara para lutar, até que uma voz doce o chama. É a voz do pequenino Yeon-soo, que tá todo fofinho em cima do gato. O Yeon-soo tá pedindo pra tia Mina finalizar o rato, pois ele ainda tá vivo. A Mina realmente fez o que o Yeon-soo sugeriu, e ganhou alguns pontos com isso. Então, o Yeon-soo disse que sabia que encontraria o irmãozão Baek-hyun aqui, e por isso ele trouxe seu pai junto. A nossa dupla fica bem contente em ver o pequenininho Yeon-soo, mas quem não ficaria? O menininho é um amor? Bom, o pai do Yeon-soo se apresenta, dizendo que seu nome é Jian, e a mãe do Yeon-soo dá até um oi ali. O Baek-hyun apresenta a Mina, que tá com uma cara estranha, e o Baek-hyun já pergunta como o Jian conseguiu mover o gato. E então, o Jian diz que a habilidade dele é a necromancia, e permite mover os cadáveres, igual o Sung Jin-woo, da história Solo Leveling. O Jian pergunta qual a habilidade do nosso trio ali, e o Baek-hyun diz que sua habilidade é criar uma barreira e manipular seu formato, a barreira nível 2. O Sr. Kim diz que sua habilidade é aprimorar o seu corpo físico, o aprimoramento físico nível 2. O Jian elogia essas habilidades e então questiona qual a habilidade da Mina, e ela diz que é a de ler pensamentos, e pelo jeito isso deixa o Jian preocupado. Mas bom, quem não ficaria, né? E a Mina diz que não pode ler pensamentos de alguém que tem habilidades de nível maior, e que atualmente o nível de habilidade dela é 1. Isso deixa o Jian aliviado.
O pequenino Yeon-soo pede pro Baek-hyun abrir o minimapa e procurar por algo para caçar, pois seu pai é muito forte e podem caçar rapidamente. O Jian fica sem entender o que é o minimapa e resolve perguntar ao Baek-hyun. Enquanto isso, a Mina tá ali de canto, só lendo a mente de todo mundo, pois ela consegue sim ler a mente de todo mundo. Bom, o Baek-hyun responde que ele tem um minimapa que localiza lugares e seres vivos. Então, o Jian pergunta se o Baek-hyun tem duas habilidades, mas o protagonista diz que não é isso, pois aquilo é algo único, e que provavelmente é por causa do trabalho dele, que é ser o príncipe. O Jian elogia esse trabalho e pergunta ao Baek-hyun se esse trabalho tem 3 ou 4 estrelas, e acrescenta que o trabalho necromante é só de 2 estrelas. E antes que o Baek-hyun responda, a Min o interrompe gritando que o trabalho do seu irmão tem somente 2 estrelas. O clima fica meio estranho com isso, e o Yeon-soo quebra o gelo pedindo pro Baek-hyun abrir seu minimapa, porque o nosso pequenino quer ir caçar logo. E é isso que o Baek-hyun faz, e passa a localização dos animais para a família do Yeon-soo. E feito isso, eles se separam enquanto se despedem com palavras calorosas. Assim que o Jian parte dali, a Mina diz que precisa conversar com o Baek-hyun. Já em um cantinho, o Baek-hyun pergunta o que foi e a Mina diz pro seu irmão ficar longe do Jian, pois ele até pode parecer ser legal, mas ele tá muito interessado em conseguir um trabalho de 4 estrelas e mandaria o Baek-hyun ou a Mina jogarem no Vasco caso ele descobrisse que os irmãos têm trabalhos de 4 estrelas. O Baek-hyun fica meio incrédulo com isso, mas também não duvida da maldade do ser humano. Bom, o Baek-hyun diz pra Mina tomar cuidado e não ler a mente de alguém que seja nível 2, pois se o Jian descobrir que ela consegue sim ler a mente de quem é nível 2, então ele vai ir atrás dela, e a Mina diz que vai tomar cuidado. Todos se reúnem depois de um tempo, e o Jian trouxe vários bichos ainda vivos. O Jian pede pro Baek-hyun finalizar algum deles enquanto faz uma expressão legal, e o Baek-hyun fica todo desconfiado. Já anoiteceu e em uma pequena caverninha, agora tá todo mundo dormindo. O Baek-hyun, o Sr. Kim que tá roncando igual um porco, e também o nosso pequenino Yeon-soo, que acorda do nada e chama seu pai, perguntando ao seu pai se ele é uma boa pessoa. O Jian pensa um pouco e diz que sim, o seu pai é uma boa pessoa. E com isso, eles voltam a dormir. O dia amanhece e todos conversam sobre qual caminho seguir, e então acabam decidindo irem pela floresta. Afinal, ir de gato é bem rápido mesmo, só que bom, o Jian diz que o gato tá inutilizável agora, já que ele faleceu há muito tempo e que a necromancia requer um corpo fresco. Então, por enquanto, ele diz que é um inútil. O Baek-hyun consola ele dizendo que o cara é foda, já a Mina olha ele como se estivesse lendo algum pensamento muito suspeito. E com isso, o vídeo acaba. Mas e aí, tu acha que o necromante Jian é ou não é alguém do mal? Bom, o vídeo de hoje era isso. Tenha um bom dia.